Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa e um mega potencial de valorização nas ações da Taesa. A ação poderia disparar aí mais de 200%, isso mesmo que vocês ouviram. Mesmo que Taesa já esteja meio que precificada por parte da opinião do mercado e venha se valorizando nesses últimos 5 anos, já pegando a cotação ajustada por dividendos, mais de 70%, quando você pega aqui, ó, a cotação padrão, você vê que a ação da Taesa nos últimos 5 anos basicamente ficaram de lado. Será que ela poderia ainda continuar subindo na cotação? De fato, olhando para o longo prazo, foi uma empresa que tirou muito retorno ao acionista. Mas o mercado está dividido. Uma parte fala que a Taesa está barata, a outra parte fala que a Taesa não está, que é uma empresa já bem precificada, tem opções melhores. É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo que ninguém fala sobre Taesa, que para você que tem ela em carteira, inclusive aí está pensando em colocar, nada se trata de recomendação, poderia mudar a sua forma de olhar a empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda aí muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, eu não possuo nenhuma elétrica pura, né? Até porque exposição ao setor elétrico eu tenho por vias indiretas através da Petrobras. E hoje ela representa 9,27% da minha carteira total. Mas não, colocando aqui, eu não tenho aí tecnicamente empresas do setor elétrico. Portanto, eu acho empresas de muita qualidade e eu sempre fico de olho, porque surgindo uma oportunidade aí, eu possa no futuro colocar e até fazer com que essas ações tenham uma grande representatividade na minha carteira lá no futuro, tá? A Taesa, pessoal, comumente falando, comparando com outros tipos de companhia, ela acaba se destacando pela sua diferença. Por quê? A Taesa, diferentemente de uma Engie, a Engie é de qualidade, claro, mas diferentemente de uma Semig, ela não atua na parte de geração e distribuição, ela atua na parte de transmissão. Porque no setor elétrico, existem 3 tipos de segmentos principais, que é geração, transmissão e distribuição. O mais seguro de todos, o que a gente chama como se fosse o filé mignon, né, do setor elétrico, é justamente o setor de transmissão, porque ele ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Então, significa que o quê? Basta a empresa tecnicamente instalar, né, uma torre de transmissão e ela já está gerando receita. Fora que existe outro ponto, elas também têm os seus contratos reajustados por índices de inflação, como IPCA e o IGPM. É até por isso, por essa previsibilidade na receita, que uma Taesa da vida consegue se endividar mais, se alavancar mais para crescer, porque ela já sabe o quanto de receita que ela vai ter no futuro. Ela pode trabalhar com capital de terceiro com uma segurança muito maior do que uma empresa de geração, uma empresa de distribuição, que não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Por serem cíclicas, geração não sabe o que vai acontecer com o preço da energia, né? Porque depende de preço, depende de riscos hidrológicos, questões climáticas. Distribuição também não, porque não sabe se o cliente, consumidor final, vai pagar a conta no fim do mês. Diferentemente de uma empresa transmissora, que você sabe que independente do cenário adverso, sempre terá aquela receita nela. Então por isso que ela consegue se endividar mais e até por isso que colocando no longo prazo são ações com alto retorno sobre o patrimônio líquido. Por isso que colocando aqui, ó, numa lupa de 10 anos, caso você pegue ali de 2013 até agora, o retorno for maior. Mas se pegando aqui nos 10 anos, tá? Que é basicamente aí médio prazo, digamos aqui na bolsa. Ela trouxe 475% de rentabilidade. Isso aqui te deu, tá? 475% aí, ó. Em um período de mais ou menos 10 anos, a Taesa te proporcionou aproximadamente 19,12% ao ano na média, já incluindo dividendos e também valorização no preço das ações. A empresa chegou a estar 21% ao ano quando você pega em lupas mais longas. Mas assim, pessoal,
De fato, é uma empresa muito previsível, dá esse retorno alto e depende muito do preço que você paga. Tá bom, Pablo, a gente já entendeu que é uma empresa de qualidade, já entendeu que a Taesa é boa, inclusive de aposentadoria, né? Porque é uma empresa que, por ser de muita qualidade, tem uma dívida líquida e controlada, consequentemente ela consegue pagar um dividend yield mais elevado, tanto para aquele investidor que quer se aposentar com ações na bolsa, ela é perfeita. Só que será que colocando no cenário de hoje, será que a Taesa tá barata? Bom, pessoal, ó, se a gente bater já o olho aqui, a análise não é tão simples assim, tá? Esqueça preço sobre valor patrimonial. A gente vai olhar apenas para PL e EV sobre EBITDA, porque para empresas que têm dívida, a gente gosta muito desse indicador. Olhando para a qualidade, uma boa empresa, margem líquida alta, ROI alto, isso aqui já é óbvio. Mas será que hoje é uma barganha? Bom, colocando a taxa de crescimento dela, ó, esse ano ela vai ter queda. A gente não pode olhar para o lucro líquido FRS, a gente tem que olhar para o regulatório. Regulatório vai ter uma queda ali para mais ou menos 1,2 a 1,1 bilhão. Mas se você pega no longo prazo, Taesa cresceu muito, tá? Saiu ali, ó, do ano de 2010 a 2009 para mais ou menos o que está hoje, 1,5 bi de lucro. Então, se a gente pegar sobre 1,5 bi de lucro, né, hoje e dividir por aquela época de 2010 por 428 milhões de lucro, a empresa cresceu o seu lucro em 269% numa lupa de 16 anos no tempo. Então, se a gente colocar aqui, ó, 16 anos, né, aqui na calculadora e, consequentemente, um crescimento no lucro de quanto que foi? Foi de aproximadamente, né, como a gente verificou, ó, pegando aqui, ó, 1.528, que seria 1,5 bilhão, dividido por 4,28 numa lupa de 16 anos, ela cresceu 257%, isso numa lupa de 16 anos. Então, 257%, ela cresceu 8,28% ao ano na média. Foi um crescimento muito bom na Taesa. E agora, ela sempre dá uma escorregada. Você vê um ano ou outro vai ter queda, mas colocando como um todo, a empresa é de qualidade. E se a gente fizer uma relação preço-lucro nela hoje, pegando o valor de mercado da Taesa de 14, né? 0,9 bilhões, vamos colocar 14 mil para tirar os zeros e dividir aqui por um lucro na faixa de 1.200, supor 1,2 bilhão para este ano, você tem um PL de 12. Claro, não é uma extrema barganha, mas lembre-se, pessoal, é uma empresa de muita qualidade, o mercado vai pagar múltiplos mais elevados. Agora, se você está trabalhando lá no longo prazo, supondo de que daqui uns 2, 3 anos a Taesa vai ter um crescimento maior do seu lucro, imagina que ela cresça de forma composta 8% ao ano, tá? Vou colocar aqui, ó, 8% ao ano com lucro de, basicamente, 1,2 bilhão de reais. Se você coloca 3 aninhos, a empresa poderia estar com lucro de 1,5. Então, ela pode estar com um PL um pouquinho menor. Então, pegando aqui o PL projetivo, Taesa poderia estar com PL projetivo para daqui a 3 anos de mais ou menos aí 8 vezes, o que já fica barato. Por quê? Para os padrões de Taesa, que costuma negociar com múltiplo médio na faixa de 13 a 14 vezes lucro, perceba que a média da empresa em mercados de alta aqui está distorcido, tá? Mas sim, a média dela em mercados mais eufóricos fica de 12 a 13. Por quê? Porque Taesa tem muita qualidade, o mercado paga múltiplos mais altos. Então hoje uma empresa cotada aí por 8, supondo a recuperação do resultado, pode estar bem descontada mesmo a R$42. Agora, se você está olhando no curto prazo, não tá tanto, né? Mas por isso que eu não gosto de olhar muito para PL. Olha mais para esse aqui, ó, EV sobre EBITDA. Quanto que ela tem de geração de caixa, de fato? A geração de caixa hoje da Taesa, pegando aqui pela fórmula do EBITDA, fica de 2,8 a 3 bilhões, tá? Aqui em 2021 ela foi beneficiada por um boom no IGPM, então a gente tem que olhar para uma média aqui mais realística. Vamos colocar 2,8 bilhão, tá? Qual que é o valor de firma hoje da Taesa? Fica em aproximadamente 24,83 bilhões. Então, você coloca aqui 24 mil, isso aqui em valor de firma, e divide aqui por um EBITDA na faixa de 2,8 bilhões. Então, ela tá por 8,7 vezes EBITDA. Isso aqui é bom? É bom, porque Taesa também negocia na média com EV sobre EBITDA na faixa de 13. Mais uma vez mostrando para você que ela ainda tem espaço para se valorizar. Se ela for negociada na média de EV sobre EBITDA, ó, coloca aqui, ó, 2.800, multiplica por 12, e aí você vai tirar, eu tô colocando 2 vezes como se fosse a média dela. Aí você tirar a dívida líquida, que fica de 10 bilhões, o valor de mercado justo hoje da Taesa, né? Você pega aqui, ó, técnica, vamos refazer o cálculo para vocês entenderem, tá? 2.800, 2,8 bi de EBITDA vezes 12. Tira a dívida líquida, 10 aqui, né? 230. Você tem aí 23,3 bilhão de valor de mercado. Então hoje a Taesa ainda teria um potencial de valorização, considerando o valor de mercado atual, menos 1 multiplicado por 100, ela poderia se valorizar uns 60% na cotação para poder de fato chegar
no seu preço justo. O preço para ela ficar cara, né? Baseando-se pela lógica de V sobre EBITDA. Porque, ó, hoje ela 14 bi de valor de mercado, se ela subir 60%, chega justamente no que a gente falou aqui, ó, 23 bi. Então, perceba que ainda não está cara, tem espaço para valorização. E hoje o PL, como vocês viram, projetando aí está de 12 no cenário atual e daqui 3 anos pode estar de 8. Então, 1 dividido por 8, coloca aqui um payout de mais ou menos 60%. Lá no futuro ela poderia te pagar uns 7 a 8% de yield. E agora no curto prazo você vai ter um yield mais contido porque a cotação subiu muito. Então, você pode ter um yield aí, se ela pagar uns 60%, mais ou menos de 5% ao ano. Então perceba que é uma empresa para previsibilidade, não é aquela empresa que vai te dar um choque na carteira. Mas aí é que tá, Pablo, qual que seria o retorno embutido na ação hoje? A gente vai fazer 1 menos o payout médio da Taesa nos últimos anos ficou aqui na faixa de 60%, é uma empresa que paga bastante dividendo. Então, se você coloca aqui um ROI, a gente pode olhar, a gente tem que olhar para ROIC, na verdade, né? Que é uma empresa que tem dívida. Então, o ROIC aqui da empresa fica na faixa de 16% ao ano. Você coloca isso aqui, ó, 0,40, né? Multiplicado por 0,16, você pode supor que ela vai crescer a uma taxa de 6,4% ao ano. Se ela pagar um dividendo médio de 7,5% e você reinvestir a 3%, o retorno embutido hoje na ação poderia ser de quase 17% ao ano, que é um retorno muito bom para uma empresa do setor elétrico. Você coloca 17% ao ano sem ter trabalho, você multiplica seu capital, né? Em várias vezes colocando um longo prazo. Fora que a gente, nesse cálculo, a gente não está jogando nem o re-rating, a reprecificação das ações. Que se você coloca a reprecificação, supondo que as ações subam uma lupa de 4% ao ano, a empresa pode te dar 20% ao ano na média. Então perceba que mesmo hoje a R$42 não é um mau negócio. Não é uma empresa hiper barata, tá? Mas também não tá uma empresa cara. Aquela empresa que você fala, nossa, tá caríssima. Não. Abaixo ali já dos R$38, R$37, já começa a ficar um preço interessante. Para ser realista, né? Voltando aqui Taesa neste preço do que tava, ó, em mais ou menos R$32, R$31, parece ser um preço bom para os padrões de Taesa. Então, assim, se a bolsa continuar subindo, pode acabar também elevando as ações da Taesa. Então, olhando aqui para um múltiplo mais baixo, nessa região aqui, ó, de mais ou menos, né, 32 a 31 reais, poderia representar um preço melhor, tanto para a gente aumentar esse dividend yield de longo prazo, em vez de receber 5%, né? Você pode receber um yield maior, você pode receber 6, 7%, mesmo com um lucro líquido pressionado, hoje ela vai pagar 60%. Por isso que a margem de segurança é muito interessante, né, pessoal? Você pega isso aqui e divide, ó, por um valor de mercado atual de 14, vai receber pouco, né? Então você vê aqui, ó, 720 dividido, por 1.400, você vai receber pouco, vai receber tecnicamente aí, ó, 720 milhões, dividido por 14 mil, você vai receber um yield de 5,1%. Porém, se a ação acabar caindo aí, vamos supor, uns 15%, voltando ali, né? Ela pode voltar a valer uns 10, 11 bi na bolsa, que daria uma cotação de mais ou menos R$32, para ser mais exato. E aí, se você pega os mesmos 720 milhões de dividendos e divide, né, por 11 mil, supondo 11 bi, olha o seu yield, já aumenta para quase 7%. Então, perceba que pegar nas quedas dá um diferencial bem interessante aqui para você. Pablo, por que você não calcula o preço da ação? Bom, a gente precisa pegar a ação ordinária, porque a Unity ela é um combo de ações, né? Elas são ações preferenciais juntadas com ações ordinárias. Então, para a gente calcular, supondo que a Taesa caia na cotação e vá de novo para os R$32, que na ação ordinária seria um preço menor, se você pega aqui, ó, 10 bi de valor de mercado e divide por 1,3 bilhão, ela deveria estar cotada por 9,70. Isso a ação ordinária. Para aí sim você começar a receber um dividend yield melhor, né? Porque, ó, 720 milhões, supondo lucro de 1,2 bilhão e supondo que ela vai repassar 60% desse resultado. Então, se você divide isso aqui, ó, por 1,3 bilhão, você tem 0,71 centavos por ação para ação ordinária. Aí você divide por 9,78, olha o seu yield aqui, ó, 7%. Diferentemente de agora, que a ação tá em 13,28, né? Aí não, ó, porque aí você vai receber 5,13. Então, para você que quer se aposentar, eu esperaria um preço menor na Taesa, porque eu poderia garantir, mesmo num cenário adverso com queda no lucro líquido, um dividend yield melhor. Mas se você não liga tanto para dividendo, Pablo, eu quero sacrificar esse dividendo de curto prazo, vou me aposentar agora, tô olhando para a Taesa daqui a 10 anos. Pode ser uma boa opção se você pensa para longuíssimo prazo. Porque como vocês viram, mesmo com a alta nas ações, ela ainda pode proporcionar um bom resultado de crescimento, né? De 8%. Então vocês viram o retorno aí, que pode superar tranquilamente 17% ao ano. Só que, ó, lá vai a cereja do bolo aqui para vocês. De acordo com o indicador do Buffett, que usa-se muito para essas empresas de muita qualidade, por que a gente não usa Graham, Pablo? Por quê? Porque o Graham, pessoal, ele funciona só para ações mais cíclicas, empresas mais
voláteis, com demandas mais inconstantes. Uma Taesa que acaba sendo reloginho no lucro, você vê que ela nunca falha no lucro, né? Por mais que ela tenha queda, ela não tem ciclicidade. Você olha aqui pro longo prazo, ela cresce, dá uma caidinha, cresce de novo, mas é um movimento muito consistente. Fora que o setor de transmissão não é cíclico em si, então dá pra gente colocar esse indicador do Buffett. O que ele vislumbra, né? Ele coloca ali, ó, 12% de crescimento, ele exige mais ou menos essa taxa. A Taesa, a gente viu que cresce a uma média de 6, 7% ao ano. Então, 12 aqui, ó, menos 7, você tem 5. Memorize muito bem esse indicador. Pablo, qual que é o LPA projetivo para a Taesa para este ano? Para este ano, não estou colocando para longo prazo. 1.200 seria o lucro líquido, 1,2 bilhão, divide aqui por 1.003, supondo a quantidade de ações, né? O número total de papéis no mercado. Então, você tem 1,19. 1,19 dividido por 0,05, você tem um preço justo de R$ 23,80. Então perceba que pelo preço justo da lógica do Buffett, o valor intrínseco, hoje a ação a R$ 13,98, ela teria um potencial de alta de 70%. Então perceba que já seria sim uma boa oportunidade, tanto para o investidor que está olhando para ganho de capital, como também para quem está olhando para dividendos futuros, porque lá no futuro você vai receber um dividendo maior que você pagou barato, se você pensa de 5 anos para cima. Agora, se você quer, Pablo, não quero provento para agora, aí a Taesa pode não se satisfazer tanto, né? Porque vai ter queda no resultado, não está tão barata no curto prazo. Mas se você pensa para 5 anos ou mais, pode ser sim uma boa opção. Perceba que tudo depende, pessoal, depende da janela que você está olhando. É uma boa empresa? É uma boa empresa. Compraria hoje? Olha, eu acho que tem opções melhores, por mais que a Taesa tenha esse potencial, né, de mais de 70%, e caso a gente engate um mercado de alto e Bovespa subindo, fluxo de capital estrangeiro, ela poderia basicamente se valorizar mais de 200%. Poderia acontecer, que nem eu coloquei na thumb. Mas assim, eu prefiro, se for para me expor ao setor elétrico, nas um pouquinho mais arriscadas, como as de geração e as de distribuição, porque elas têm mais margem. Para mim, que estou buscando rentabilidade. Agora, se eu buscasse tranquilidade, aí uma Taesa faria sim mais sentido, porque vai me dar um retorno de 16 a 17% ao ano, colocando numa lupa de longuíssimo prazo, fora que ainda por cima, né, eu não vou ter dor de cabeça. É uma empresa que sempre vai ter receita, sempre vai ter lucro e sempre vai pagar bons dividendos, né? Então, é uma empresa excelente? Só precisava de um preço um pouquinho melhor para abrir uma margem mais interessante. Pablo, colocando na Unity, como que seria esse preço? Bom, se a ordinária está em 9,70, a Unity abaixo dos R$30. Aí sim já seria aí um preço bem interessante para voltar a ficar de olho, né? Para ela voltar para baixo de R$30, hoje a Unity está cotada em mais ou menos ali 42, a ação precisaria cair aí pelo menos uns 28%, né? Para ela voltar a ser cotada nisso. Então hoje, ó, 42 menos 28%, aí sim a gente voltaria a ter um preço mais interessante em Taesa. Tanto para quem olha para ganho total de valorização, como também dividendos. Então é uma empresa que eu quero colocar na carteira? Quero colocar, mas tá difícil, né? O preço aqui não ajuda muito, a gente tem que pegar os melhores momentos para conseguir as melhores rentabilidades. Lembra que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Taesa e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, eu não tenho Taesa na carteira, mas eu acho uma boa empresa, pretendo no futuro colocar e de verdade, né, olhando aqui para resultados, é uma empresa fantástica, mesmo com a dificuldade pontual que tem passado, não é dificuldade de lucro, tá? E nem de questão de fundamentalista, mas é uma questão muito pontual com aumento de CAPEX, aumento de investimento. A empresa está passando por um investimento mais elevado, está passando por um aumento de dívida líquida, isso aqui pressiona no curto prazo o lucro. Mas conforme esses investimentos forem aliviando, a empresa for melhorando as suas concessões para o longo prazo, muito provavelmente uma crescente, né, voltará para a Taesa aí, olhando lá para o futuro. Então, para quem olha para longo prazo, pode ser sim uma boa empresa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!